Olá pessoal, o programa DR está de volta para você. Hoje o tema está maravilhoso, prioridades financeiras para o início do ano. Fica ligadinho que o programa está começando agora. É isso aí, pessoal. O programa DR está de volta. A gente está aqui com muita alegria para falar desse assunto que é a vida financeira, esses desafios do começo do ano, né? Tem IPVA, IPTU, matrícula de menino no colégio, material uma confusão escolar, danada. Tanta coisa, férias, no meio disso tudo tem férias, né? E a gente queria falar para você que está aí ligado com a gente sobre esses desafios, né? Como a gente organiza essa parte financeira da vida para dar prioridades para aquilo que precisa de ser priorizado, né, amor? É verdade, Du. E isso, por que a gente veio falar disso no DR? Porque não tem como falar de dinheiro e não ter uma DR em casa, não é mesmo? Muitas pessoas ficam confusas e muitos casais com muitos problemas na hora de entrar em acordo sobre o que vão priorizar financeiramente nesse início de ano. E é muito importante que o casal entre em acordo para que tudo no ano funcione, né? Porque eles precisam planejar nesse início do ano tudo que vai acontecer ao longo do ano que se iniciou, que começou, né? E a gente lá na igreja tem uma coisa que ajuda muito, que é a nossa lista. A gente faz uma lista de alvos a serem alcançados durante o ano. Por que é importante essa lista? Porque a gente, através da lista, conhece, né, a prioridade para o outro. Porque às vezes uma coisa que é prioritária para mim, né, que é importante para mim, que eu coloco como importante, alcançado até o final do ano, para o outro talvez não seja. Então o casal, como não vive mais independente, precisa aprender a tomar decisões que sejam beneficiárias para a família. Além desses gastos todos, né, que a gente tem no início do ano, a gente também teve muitos gastos no final do ano. Não sei você, como é aí na sua família, na sua casa, mas tem muita festa, amigo oculto, confraternização, presente de Natal. Presente de Natal, tudo isso faz a gente gastar um pouquinho mais. E aí, nessa confusão toda de gastos que a gente teve em dezembro e gastos que a gente vai ter em janeiro, fevereiro, março, nesses meses iniciais, viram uma confusão e o casal precisa se alinhar. É muito importante o casal estabelecer prioridade. E para estabelecer prioridade, é fundamental que cada um conheça o que está no coração do outro, como o Du falou. Uma das estratégias são esses alvos, né, que a família faz junto um alvo para o ano todo, e aí sim a família pode pensar financeiramente nas prioridades para que atinjam esses alvos. Eu vou colocar aqui uma coisa polêmica, mas que a gente tem que falar sobre ela, que é dívida. Tem gente que tem dívida, que tem compromisso financeiro, que não está dando conta de pagar e aí quer traçar um novo alvo. Não vai ter como. Não pode, gente. Não dá. Enquanto você tem dívida, seu alvo tem que ser pagar essa dívida. Resolver esse problema. Principalmente, uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, que é não fugir da dívida, mas correr atrás de quem você deve para negociar, conversar. Então, talvez a sua prioridade... devo, não nego. Pago quando puder, quando Jesus mandar a provisão. Mas a prioridade, eu acho assim, ó, você que está aí me ouvindo, talvez eu estou falando aqui para o seu coração, porque Deus está querendo falar com você. Organize primeiro a sua vida financeira antes de fazer projetos. Você tem que organizar, estabelecer o valor que vai para pagar aquela dívida, o valor que vai pagar a prestação do seu carro, da sua casa, o valor que vai pagar o colégio da criança. A gente tem que se organizar com esses valores antes de sonhar em ter e conquistar coisas. E aí, amor, o homem é mais racional, né? Nesse sentido. Então, o homem sabe, muitas vezes ele não comunica para a família, mas ele sabe que ele está ali apertado e que o dinheiro que entrar tem que ser para pagar a dívida. Só que ele não fala isso com a família. E do outro lado tem uma esposa, na maioria das vezes, sonhadora, que está sonhando com a melhor escola para os filhos. Não, eu vou mais fundo, porque às vezes ela tem mais contato com a necessidade dos filhos. Isso. E está sonhando com o material escolar dos filhos e ainda sonhando com um momento de férias em família, nessas férias prolongadas de dezembro e janeiro, que são merecidas e precisam, né? É ideal que toda família
tire realmente um tempo de férias nesse tempo, porque é um descanso para um começo de um novo ano, né? Só que aí um não conversa com o outro, e aí a esposa fica frustrada de um lado por não conseguir tudo que ela tem planejado, e o marido nervoso por ver a esposa frustrada, por ver que ele não tem condições. E não conseguir proporcionar para a família, talvez esse descanso, uma vida mais tranquila. Então, nós temos que sentar primeiro e ser verdadeiros com o que é a realidade da família. Sim. Então, maridos, vocês aí, maridos, eu vou falar para vocês direto. Você, homem, não pode esconder a realidade financeira para sua esposa. Você, mulher, também não pode esconder essa realidade. Não tenham segredos sobre vida financeira um para o outro. Isso é, né? Isso é importantíssimo. Muito importante. Você, casal, tem que olhar para a vida da família como algo que é nosso, né? Sim. Um sonho da Vanessa, eu tenho que abraçar esse sonho para ele se tornar também o meu sonho. Meu sonho é ver ela feliz, então o que é importante para ela tem que ser importante para mim. Então, na hora de organizar os projetos financeiros da família, fazer aquela lista de onde nós vamos chegar, o que nós vamos alcançar, qual financiamento, onde nós vamos comprar, cara, tudo isso tem que ser definido a partir de um entendimento da realidade da família. Por isso é necessário que exista transparência. E aí, amor, muitas vezes o que acontece é que a esposa trabalha também. Hoje em dia, Sim. as mulheres trabalham e a esposa tem um dinheiro. Então, ela fala assim, então eu vou tirar as férias com o meu dinheiro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E não entende que se os dois, né, que desde que casaram, tornaram uma só carne em todas as áreas, inclusive na área financeira, e que os dois se juntassem nessa área, conseguiriam resolver um problema. Às vezes, um ano se privariam de algumas coisas para resolver um problema financeiro. E a palavra de Deus é muito clara. Ela fala assim que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Então, a gente não pensa nisso como uma aplicação prática na nossa vida, mas está falando isso para a gente poder entender que quando a gente soma a vida financeira, quando não existe divisão dentro da família de salário, o meu é o meu, o seu é o seu, não. Casamento é vida compartilhada. Por mais que você ainda não entenda essa realidade, quando você entender e praticar ela, um casal que se ajuda financeiramente muda a realidade da família. Porque tem marido que empresta dinheiro para a mulher, tem mulher que empresta dinheiro para o marido. Isso não é uma realidade de um cristão. Não. Né? A gente tem uma realidade diferente. A gente tem uma vida só como família. Então, nós somos uma só carne. Então, tem que ter esse entendimento. Então, a gente precisa alinhar. Primeiro, se você não tem essa visão, não estou te obrigando a ter. Tá? Isso é uma orientação bíblica, para que a gente tenha uma unidade, uma vida de uma só carne. Então, quando a gente aprende a compartilhar tudo, inclusive a vida financeira, a gente experimenta o resultado disso. É isso que o texto está falando. É melhor, tá? É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. E aí, amor, a gente tem falado aqui de prioridades, né? Então, a gente falou que a primeira prioridade é pagar a dívida. Mas tem outras prioridades também, né? Aí você pode estar pensando assim, é as férias? Não, não é as férias, né? Aí vocês vão entender o que é prioridade para vocês. É prioridade para vocês ter uma vida financeira mais tranquila, para poder ter o lazer que vocês quiserem, para poder usufruir de algumas coisas, ou vocês preferem se apertar muito, né? Às vezes passar até questões de necessidade para poder matricular o filho nas escolas ideais para vocês, né? Naquilo que vocês querem e acreditam como família. Tem família que para colocar o filho na escola passa necessidade dentro de casa, mas é prioridade para eles. Então, se existe um acordo, é um valor para eles, ok. Mas tem família que isso às vezes é para um e não é para outro, né? Então aí cria uma falta no coração de um dos filhos. E isso daí é uma questão muito importante para a família, né? Escola, porque a escola hoje, gente, se você tem mais de um filho, então, representa muito do seu orçamento familiar. Então, você tocou num ponto importante. É não fazer um compromisso financeiro olhando para a vida dos outros. Sim. Então, preste atenção nisso. Você tem a sua realidade dentro de casa. Se você tem um filho, é uma realidade. Se você tem dois, é outra realidade. Se você tem três, é outra realidade. Então, a gente tem que fazer planos conforme a gente pode arcar com a consequência deles. E não pode dar um passo maior do que as pernas. Não é porque você sempre sonhou que seu filho estudasse ali naquela escola que vocês podem colocar seu filho naquela escola. Tem um ditado que fala que galinha que acompanha pato morre afogado. Então, é essa realidade verdadeira que a gente vive. Você não pode olhar, por exemplo, você tem um colégio ideal, como ela falou aqui. O colégio é ideal porque seus parentes estão lá, porque você vê pessoas de classe social boa estando lá, mas não é a realidade da sua vida. Então, não tem um problema você descer para uma rede pública,
você entrar num acordo sobre isso, porque a criança vai... Ou até escolas mais acessíveis, tentar bolsas de estudo. Correr atrás, mas de forma que a família toda não fique apertada por causa de um sonho. Porque às vezes, gente, você está se matando o casamento para pagar uma escola para um filho. Quantos casais... Gente, tudo que a gente fala aqui é coisa de gabinete pastoral. Quantos casais se desgastam no relacionamento por causa de escola? Não sai para comer um sanduíche, não pode comprar uma bala. Não pode nada, não pode fazer um passeio por causa de escola. Será que vale a pena isso? Será que realmente é esse investimento mesmo que você quer? Isso. Né? E isso a gente não pode intrometer, porque isso tem que ser de família para família. O que a gente quer é fazer você pensar nisso, porque às vezes as suas prioridades não estão priorizando aquilo que realmente importa. É importante para a família, né? Então é levar em consideração a partir desse ponto de vista que a gente está falando aqui, viu, gente? Como ela falou, isso é uma opinião baseada em aconselhamento pastoral, que a gente vê casais se desgastando, terminando o casamento, porque uma sonha com uma coisa e o outro não acha que é aquilo que tem que acontecer por causa da realidade. Porque não é só a mensalidade da escola, né? Aí entra a roupinha que as crianças usam, né? Além do uniforme, tem toda uma logística para estudar naquela escola, né? O seu filho vai chegar naquela escola e vai ver crianças usando tênis que ele não pode ter, mochila que ele não pode ter, material escolar que é diferente do dele. Então, tudo isso aí parece que é um alinhamento no conhecimento que ele está tendo, é legal. Mas e a comparação socioeconômica dentro do coração dessa criança? Então, a gente tem que pensar nisso também. Né? E aí, gente, tem tantas coisas, né, que a gente pode ficar listando aqui que entra dentro disso. Mas então a gente já falou de dívida, a gente já falou de escola, a gente tem que falar dos impostos, né, gente? Tem muita gente aí achando que pode viver sem pagar imposto. Não! A Bíblia fala: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente tem que andar nesse mundo corretamente. Tá certo que é muito imposto para pagar, mas se tem que pagar, temos que andar corretamente. E pagamos com alegria, sabendo que estamos fazendo a coisa certa. Se programando para isso também. Organize, separe o valor, não deixe tudo para pagar no final do ano. Você vai se endividar, vai correr risco de perder carro. Tem gente, amor, que quer ter um carrão. Mas não tem condição de pagar o imposto do carrão. E aí? O seguro do carrão, qualquer carro o pneu do carrão. Qualquer carro vai te levar, a gente sabe disso. A gente já teve carrão, já teve carrinho e já ficou sem carro. Já ficamos sem carro. E tudo faz parte do momento que você está vivendo. Não tem que se comparar com ninguém. Não tenta viver a vida que o outro vive. Então, tem uma realidade clara no seu coração de que aquilo ali vai fazer bem para todo mundo. E a última coisa que a gente não pode deixar de falar sobre ela é dar lugar para Deus na sua vida financeira. Sim. Reconhece Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3. Então, coloca no seu coração um alinhamento primeiro com Deus, porque a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, coloque Deus em primeiro lugar, alinhe seu coração com Ele, seja dizimista fiel, seja ofertante fiel, ame servir a sua igreja, as pessoas ao seu lado. Quando você puder fazer o bem, faça o bem quando você puder, em nome de Jesus. E eu acho que o que fica desse DR é: não estabeleça as prioridades financeiras da sua família, né? Baseado em comparação do que você vê da família dos outros. Então, as suas prioridades são diferentes das prioridades dos outros. Elas têm a ver com a sua realidade. Cada um tem uma realidade. Então, que você viva dentro da sua realidade financeira. Em nome de Jesus, casal, faz acordo, anda junto para tudo dar certo, viu? Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. O programa fica por aqui e até a próxima. A gente espera você com a gente aqui em nome de Jesus. Beijo!